que vocês estão vendo que a engenharia pode trazer nos próximos 10, 20 anos? Mas o seu maior diferencial é você ser humano. Então, o que está apenas humano? Engenheira, eu tô aqui o dia inteiro só resolvendo problema. Seja muito bem-vindo ao podcast Fora da Curva, o espaço onde a gente bate papo, a gente conversa com engenheiros fora da curva. Aqui você vai entender como esses engenheiros pensam, o que eles fazem e tudo que eles estão construindo dentro da profissão para se tornarem profissionais cada vez melhores. Eu sou Maicon Juan, sou engenheiro de produção, sou empresário e sou também um entusiasta do compartilhamento da informação. E quem está me acompanhando aqui nessa bancada é a Josiane Rocha, empresária, engenheira, especialista em negócios e também em negócios digitais. E ela está aqui hoje para, junto comigo, bater um papo com duas pessoas incríveis, né, Josi? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai receber aqui a Alexia Catá, que é engenheira da computação e atua como engenheira de software sênior com 9 anos de experiência em desenvolvimento de software. Já atuou como CTO e liderou equipes de engenharia em diferentes projetos. Hoje, trabalha para uma empresa dos Estados Unidos e se dedica a compartilhar conhecimento por meio de conteúdos que ajudam outras pessoas a transformarem suas vidas através da programação. Alexia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder falar com vocês. Obrigado, Alexia, pela presença, né, pelo ter aceito o nosso convite. Estou recebendo aqui também meu grande irmão, Vitor Espanha, né, se tornou o primeiro astronauta civil brasileiro a ir para o espaço ali pela Blue Origin em 2022, e desde então se tornou um dos principais porta-vozes da nova era da exploração espacial privada, né, atuando como embaixador global e business lead da SERA, Space Exploration and Research Agency, na América do Sul. Atualmente, Vitor dedica sua trajetória à missão de democratizar o acesso ao espaço, eu acho isso aqui incrível, liderando campanhas internacionais de seleção de astronautas voltados para pessoas comuns, especialmente em países emergentes, assim como o nosso, né? Também coordena iniciativas de infraestrutura que aproximam mais pessoas da nova economia espacial e de tecnologias descentralizadas, por meio da plataforma SERA, Mission Control. Além disso, atua como conselheiro de startups, apoiando o desenvolvimento de negócios e contribuindo na articulação com investidores e parceiros estratégicos. Vitor, seja bem-vindo, meu. Obrigado, gente. Obrigado, super feliz aí de mais uma vez estar conversando com o Maicon, o Josi, a Alexia também. Isso é um papo legal, falar sobre engenharia, sempre bom. Eu não estou no campo no canteiro de obras mais, mas assim, espaço também é legal de compartilhar. Vamos embora. Não, e assim, a gente falou um pouco, né, do quem vocês são, do trabalho de vocês, mas pode começa você, Vitor. Você já estava falando o que você faz hoje na vida profissional, como está sendo sua vida, né? Você que é formado em engenharia de produção civil, mas hoje você está na área espacial aí. Fala Boa, excelente pergunta. Minha vida deu uma reviravolta nos últimos 3 anos e meio, eu diria, né? Do nada caiu essa oportunidade no meu colo de viajar ao espaço com a Blue Origin, e foi muito, muito bacana. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, talvez você entrou aqui pela primeira vez ouvindo minha história, eu fui literalmente sorteado para ir para o espaço. Eu estava ali no lugar certo, na hora certa, me considero uma pessoa muito abençoada, não só sortuda, né? Investi na SERA, que é uma agência espacial não governamental, e de repente, um belo sábado à tarde, veio a notícia de que eu fui um cobaia de luxo aí, né, numa missão espacial privada. E foi muito legal todo o processo. Foi assim, um privilégio para mim participar disso. Comentei contigo no SOEA também sobre o privilégio de ver os bastidores da engenharia por trás do foguete. E assim, conectando um pouco da minha história de engenharia, eu honestamente, quando eu fui fazer a escolha do meu curso, eu não sabia o que eu queria na minha vida. Acho que é até meio injusto pro estudante que está saindo ali do ensino médio decidir o que tem que fazer na vida. E aí eu lembro conversando com meus pais, um amigo que era psicólogo também, ele falou, se você não, eu não tinha nenhuma aptidão específica para como, sei lá, o cara que quer ser médico, o cara que quer ser advogado. E aí eu falei com esse amigo que é psicólogo, ele falou, se você não tem uma aptidão específica, procura algum curso que te dê uma base para você fazer diversas coisas. E eu mirei na engenharia muito mais como essa base para mim, para eu fazer coisas diversas. E a minha ideia era de falar assim, mãe, pai, aqui ó, tá o diploma aqui para vocês, agora eu vou fazer o que eu quiser, né? Só que aí, assim, acho que no percurso eu realmente fiquei fascinado pela engenharia, assim, no geral. E principalmente eu me graduei em engenharia de produção civil
E principalmente a área de gestão me encantou muito. Então eu gostei demais, assim, eu era fascinado com as matérias de gestão especificamente, apesar de também gostarmos de civil, mas... E acho que o plot twist da história é que depois que eu vou para o espaço, eu volto, eu quero continuar trabalhando com engenharia. Poderia, sei lá, virar qualquer coisa, assim, né? Principalmente focado em comunicação também, pela visibilidade, né? Mas eu escolhi continuar na minha carreira. Então hoje eu tenho o privilégio, eu falo que é privilégio mesmo, porque eu trabalho numa agência espacial, isso é muito legal, né? Muito. A minha esposa está cansada de responder essa pergunta, como assim seu marido trabalha numa agência espacial? E é legal, assim, a história é muito legal e tô super animado em compartilhar aí esses novos projetos de mandar literalmente pessoas ao espaço, construir essa infraestrutura. Então quem está nos ouvindo aí, super bem-vindo participar de graça com a gente lá no Cera Mission Control. E pra gente, brasileiro, né, é um orgulho gigante. Você falou de sorte, de ser abençoado, mas não adianta ir, né, para se manter, para continuar numa agência espacial, com certeza sua competência como engenheiro contribui muito, e pra gente que é brasileiro também é muito orgulho ter um engenheiro brasileiro aí trabalhando nesse contexto espacial, né? Não, foi uma alegria, assim, a engenharia realmente ela sustentou muito, assim, o que eu faço hoje. Se eu não tivesse os skills principalmente de gestão de projetos, que eu trabalhei com anos antes dessa história diferente, eu realmente não estaria aqui agora. E acho que parte do projeto ser bem sucedido pelos meus cronogramas ali que estão rodando nos bastidores, né? A galera acha que eu tô ali só contando a minha história, não, eu tô com o pé no desenvolvimento, junto com todos os desenvolvedores no mundo inteiro. Então foi muito importante, assim, ter passado, e eu vejo que Deus não faz nada por acaso, não, né? Assim, tudo que eu construí, assim, parece que foi feito pro que eu faço hoje. Então é muito legal isso. Sim, e isso casa muito com o título do episódio de hoje, né, que a gente está gravando, que é Futuro em Engenharia. A gente está falando da questão espacial, ou seja, é uma coisa que existe, mas que está havendo um desenvolvimento cada vez maior de tecnologia para poder, né, ali buscar mais espaço no espaço, né? E você, Alexa, você também está numa área, né, de software, ou seja, está num desenvolvimento de tecnologias o tempo todo ali fazendo coisas novas, é uma engenharia que a cada ano que passa se torna mais essencial no contexto que a gente vive, né? Sim, Conta pra gente um pouco aí também do seu trabalho, do seu dia a dia. Bom, eu, diferente de você, eu já vim sabendo muito bem o que eu queria desde criança, porque a minha aptidão para computadores, eu acho que desde quando eu tinha 11 anos, eu já estava desmontando e aprendendo as primeiras linguagens de programação. Então, para mim, foi mais fácil a decisão de saber o que eu queria fazer. E na faculdade, né, foi mais... Peraí, agora que eu tô nesse mundo, eu preciso decidir para onde que vai minha carreira. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha algo... eu quero IBM, eu quero trabalhar mais na parte de hardware, né, que era o que eu sempre imaginei. Mas depois que eu comecei a entender um pouco mais de software, foi assim, meu segundo período eu já sabia exatamente que eu seria engenheira de software. E eu falava isso com o pessoal da minha sala. Então, realmente, eu dediquei a isso. Hoje eu trabalho como engenheira de software sênior. A empresa, ela tem sede lá em Nova York, né? Mas hoje eu trabalho 100% remoto aqui em casa. E tô esperando a visita lá no escritório para aproveitar um pouco, né? Mas sigo aí. A tecnologia, a gente sabe que depois da pandemia, ela realmente deu uma explosão em tudo. Então, foi onde a gente foi até mais reconhecido porque viu de fato a importância que o engenheiro de software precisa ter. E uma empresa sem esse profissional, ela acaba ficando para trás, não tem como. Hoje, mais do que só engenheiro de software, a gente também tem IA, né? Então, tem os engenheiros de inteligência artificial, tem pessoas que trabalham só com isso. Então, a gente vem mudando cada vez mais e, enfim, é uma área muito legal que eu falo que se todo mundo pudesse dedicar pelo menos um pouco para ter noção e aprender a programar, porque isso a gente desenvolve habilidades lógicas, assim, demais, você consegue pensar mais fora da caixinha, entendeu? Então, é bem legal. Legal demais, e só fazer uma observação que agora que eu me toquei, eu fui do CREA Júnior, né? Fiz parte do CREA Júnior, a Alexa também.
A Sim. Josi foi coordenadora nacional de 100 Jovens, você também foi de 100 É Jovens. verdade. Não tinha pensado nisso Verdade. antes. Agora que eu me BH é um ovo, né? Então aqui a gente tem duas situações completamente diferentes, né? Aqui a gente tem a Alexia, que sabia o que ela queria ser desde criança, e o Vitor, que teve uma oportunidade incrível para ele, que caiu no colo dele. Só que ambos tiveram a preparação para quando a oportunidade exata aparecesse, soubessem aproveitar. A Alexia, por exemplo, trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, e o Vitor poderia ser outra pessoa no seu lugar, que se não tivesse a sua preparação, teria ido para o espaço e pronto, acabou. Ia voltar a viver a vida. Mas não, a sua vida teve ali uma mudança completamente diferente. Então eu queria que vocês falassem um pouco o que a engenharia fez a diferença na vida de vocês, assim? O que vocês entendem que realmente ter escolhido a engenharia, ter os conhecimentos, porque apesar de existirem diversas engenharias diferentes, o engenheiro ele tem uma cabeça muito parecida, né? De resolvedor de problemas, de questionador, de curioso. Então, o que vocês acham, assim, que ter essa cabeça de engenheiro foi o grande diferencial para você conseguir dar continuidade pós-espaço e você conseguir trilhar caminhos, né, ir para outro país, trabalhar em outras empresas? O que vocês acham? Eu posso falar que a parte de engenharia foi o que, de fato, mudou minha vida. Eu sou muito do que eu sou hoje como pessoa também, por estar na engenharia, né, de atuar como engenheira. E o principal é não desistir, porque as pessoas, elas têm problemas e aí desiste. E aí passa por outro problema, pega e desiste. Como engenheira, eu tô aqui o dia inteiro, eu só resolvo problema, eu preciso, toda hora é alguém chamando e aconteceu alguma coisa, e o que eu mais vejo é pessoas, não, agora tá muito difícil, não vou dar conta, e vai e desiste. Então, pra mim, aquela perseverança de continuar e nunca desistir enquanto não funciona, né? Enquanto tá funcionando ali tudo certinho, acho que é o principal. É isso, né? Desistir não é uma opção. Não mesmo. Muito bom. Bom, acho que no meu caso, o que mais foi fundamental eu diria, vou ser bem específico na minha resposta, tomada de decisão baseada em dados. Isso para mim foi, assim, a gente aprende desde novo ali no início da faculdade. A conta tem que fechar. E assim, eu consegui me destacar bastante das minhas posições, mesmo antes do espaço, por esse conceito. Assim, a gente tem uma posição mais bem fundamentada durante as reuniões, a gente não fundamentar as nossas teses em questões vazias, né? Então, acho que quando você está cursando essas, principalmente a área de exatas, isso traz para você essa lógica, né? Então, assim, todo engenheiro ele tem que entender processo, lógica, cálculo, geração de valor. Então, isso foi muito importante para mim. Então, a partir do momento que eu volto do espaço e eu tinha algumas possibilidades na minha mesa ali em termos de carreira, quando conversei com a Sera e fez sentido a gente trabalhar junto, principalmente nesse projeto que nós estamos agora, foi muito interessante porque eles enxergaram esse valor da minha posição. Então foi muito importante. Eu estava num momento que a gente tinha recebido uma audiência muito grande da missão por conta do Brasil, a Blue Origin ficou super interessada, então a gente tinha algo a ser lapidado. Então se eu não tivesse essa flexibilidade e entendesse e ajudasse dia a dia, né, nessas tomadas de decisões da agência, por mais que não era a minha função, como não era dono da agência, né, mas eu era parte fundamental, isso não teria acontecido. Então, acho que eu consegui me destacar muito através de bons posicionamentos, através de dados. A gente estava falando antes nos bastidores aqui, né? Eu literalmente abro o SQL lá e vou achar na base de dados as respostas para as minhas teses, né? Então, isso foi muito, muito importante. Tudo tem que ter muitos dados consistentes por trás, né? Então, isso aí. E qual foi o maior desafio técnico que vocês tiveram aí nessa jornada? Porque a gente sabe que engenharia da computação está falando uma linguagem de máquina, então é muito difícil, muito complicado. E você aí que estudou para construir obras e agora você está construindo o futuro, né, no espaço. Então, quais foram os maiores desafios técnicos que vocês enfrentaram na carreira de vocês e também desafios humanos, né? Porque a gente não faz nada sozinho, a gente não faz nada sem ninguém. Por exemplo, a área da computação, a gente sabe que é uma área que tem muito homem
que as mulheres agora estão crescendo o número bastante. Eu já trabalhei também no Nubank, tinha um time ali de desenvolvedores e a maioria era homem. E como é também, né, ser uma mulher liderando equipes, entrando nessa área, e você também, né, ser global, você também, Alex, mas vocês estão ali lidando com vários tipos de pessoas, vários assuntos ao mesmo tempo. Então, quais são esses desafios técnicos da área de vocês e também humanos ali que vocês tiveram que aprender, ter jogo de cintura para lidar? E se vocês tiverem alguma história legal para contar, compartilha com a gente. Quer ir, Alex? Pode começar. Bom, no meu caso, hoje eu não trabalho tanto com a área técnica mais, mas eu acho que quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, assim, desde antes dessa história, acho que o mais importante voltado para a engenharia de produção agora, vou tirar um pouco da civil aqui, porque no meu primeiro ano de formado eu já migrei minha carreira para produção. Era de fato entender processos de empresas diferentes. Eu comecei trabalhando com consultoria, então a cada 3 meses eu estava num projeto diferente. Você sabe exatamente como que é isso, né, Josi? Então é muito complexo, por mais que as pessoas elas pensam de forma parecida, né, quando você olha no aspecto, em termos do Brasil, né, se você está principalmente aqui no Sudeste, você precisa de entender qual que é o processo padrão de cada procedimento das empresas para você conseguir propor algo que faça sentido dentro dos negócios, né? Então acho que esse de longe sempre foi o meu maior desafio, que conecta inclusive com o desafio pessoal. Você tem conflitos de interesse no meio, você tem pessoas querendo serem promovidas ali no processo, você tem outros stakeholders envolvidos. Então, esse bom relacionamento, né, e mais uma vez, você ter boas fundamentações nessas rodadas de discussões sempre foi muito importante, né, para mim. Então, eu diria que isso, assim, entender processo, entender padrões e como otimizar esses padrões da melhor forma possível dentro do relacionamento. E agora, trabalhando em um projeto global, eu tenho certeza que a Alexa tem esse mesmo sentimento, você tem essa variável de culturas e fusos horários diferentes. Então isso é uma dor de cabeça, né? A gente estava recentemente discutindo isso. A gente tem a Índia como uma parceira grande no nosso projeto agora, a gente vai enviar um indiano para o espaço. O que a gente faz aqui, culturalmente, não aplica o que eles fazem lá. Então é um desafio novo que eu tô tendo que encarar. Só que eu acho que quando você vai passando por esses desafios, você vai se abrindo, inclusive, a novas culturas, novos perfis de pessoas, você vai se tornando uma pessoa mais interessante em todo o processo. Então, acho que, de fato, lidar com pessoas diferentes, em organizações diferentes e entender essas nuances de cultura foi o mais importante para mim. Bom, no meu caso, 100% técnica, né? Venho de uma área muito técnica, até hoje atuando com isso. Teve um desafio muito grande que eu passei, que era... Toda vez que você pega um projeto do início, você, o engenheiro responsável, precisa pensar muito bem para escrever a primeira linha de código dele, para documentar tudo aquilo. Porque é o rumo que o sistema, uma empresa pode tomar. E não é nem nessa empresa que eu trabalho hoje, era uma outra empresa. A gente começou a desenvolver um sistema para... Eu não lembro direito, até porque eu não estava nessa parte lá dentro, mas era para o governo da Alemanha. Então, ia controlar a coleta de lixo, enfim, eles têm um processo totalmente diferente do nosso aqui. E aí que entra o ponto. Cultura diferente, eu não entendia nada. Falei, mas espera, o lixo não é só ir jogar e descartar, né? Então, eles estavam fazendo toda a parte de aplicativo, de sistema, de tipo um cashback. Então, a gente teve que sentar, todo o time, era uma empresa de consultoria que eu trabalhava, analisar, peraí, o que a gente vai fazer? E aí, entrou no técnico, que era a hora que eu entrava. E aí, entra modelagem de banco. A gente estava com... Se eu não me engano, eram 17 servidores, né, que a gente ia... Microserviços que a gente ia controlar aquilo. Então, nada podia dar errado. Eles tinham que funcionar em perfeita harmonia. Então, a nível técnico, isso foi extremamente difícil. E de questões de estar na área, como uma mulher hoje na área de programação, de tecnologia,
Hoje eu posso dizer que tá mais fácil, porque a gente tem as redes sociais, tem muitas mulheres que se inspiram na gente, que tá ali colocando a cara e falando de tecnologia, ainda mais eu que tô há quase 10 anos aí, né? Então, no início, eu pode ter certeza que foi o mais complicado. Na minha sala, não tinha nem 10 mulheres na turma de 50, se eu não me engano. Começou com 8, formaram 2. E no trabalho, até hoje, de engenheiro que a gente tem no time, é eu e mais uma. Então, ainda assim, é uma área extremamente defasada. Quando a gente puxa para o técnico, peraí, então a gente vai atuar ali na mão na massa, como engenheira de software mesmo, vai ficando cada vez mais nichado e sempre homens. E aí, não é nem por questão de preconceito, porque a gente faz muitas entrevistas com outras mulheres, mas eu fui conversar com algumas mulheres também na área, elas falaram que tem medo, tem muito receio de entrar, então acaba tendo esse medo, não se candidata e não evolui na carreira. E você acha que esse receio é por ser uma área mais masculina ou tem algum outro receio? O principal, elas têm o medo de estar na área masculina e também de não conseguir conciliar a vida pessoal, casamento, família, filhos, com o trabalho. Porque isso, querendo ou não, pesa. Isso é verdade. É um desafio, né, que as mulheres vivem, né, no mundo profissional, sempre. Sim. E vocês dois contaram um pouco dessas experiências, né, do que vocês viram e tal. Vocês chegaram a já refletir, ou em algum momento pensaram sobre, com tudo isso que vocês estão enxergando, a Alexia trabalhando com uma empresa de fora, apesar de estar aqui, você viajando o mundo aí dentro da sua missão aí de democratizar o acesso ao espaço, como vocês viram, comparando a engenharia do Brasil hoje, com o que vocês conhecem, com o que vocês estão vendo lá fora? Vocês acham que a gente está muito atrás das coisas, pelo menos na área de vocês, ou o Brasil ainda pode ser considerado um exemplo que outros países podem copiar, ou ambos, né, dependendo do lugar em que vocês estão? Poxa, uma belíssima pergunta, a gente podia ter um episódio só sobre isso. Eu vejo assim, que em termos de capital humano, o Brasil ele é excelente. Tanto é que a gente importa os melhores aqui para fora. Eu vejo que a grande diferença é em termos econômicos, que fora você tem uma economia muitas vezes mais aquecida para absorver essas pessoas, né? Você tem não só economias aquecidas, mas você tem também projetos que conseguem absorver essas pessoas em alto nível, né? Então, uma das dores que a gente tenta enfrentar aqui no Brasil, e aí entra um pouco no campo político também da coisa, mas é muito difícil, por exemplo, você tem uma startup aqui no Brasil, dentro da área de engenharia, vamos colocar aeroespacial, igual você teve conosco na Psyche e tudo mais. É muito difícil você criar um negócio nesse porte aqui por falta de incentivo de N lados. Então, o mercado ele não consegue absorver negócios nessa magnitude. Então, se eu fundo uma mesma startup, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem não só incentivo do governo, mas você tem uma alta demanda do próprio mercado. E aí, naturalmente, como você tem um valor maior agregado nesses pequenos negócios, é muito fácil de você crescer e colocar bons engenheiros para trabalhar e girar essa engrenagem, né? Então, nos Estados Unidos, vou falar mais dos Estados Unidos, que é um mercado mais próximo meu hoje, em termos de venture capitals e tudo mais. Você vê claramente uma startup, quando ela surge com uma boa tese, ela consegue recrutar bons engenheiros, ela consegue fazer uma rodada de investimentos e capitalizar bem, os investidores entendem isso. E ali nessa primeira rodada de investimentos, ela já traz bons funcionários para aquela operação, remunerando bem, e pessoas que acreditam na própria visão. Aqui no Brasil você tem muita dificuldade, e aí você depende de grandes negócios com grande burocracia também, na minha visão. Então, de fato, a moeda joga contra a gente também aqui, por isso que é mais barato muitas vezes você contratar engenheiros brasileiros em outros países. Então são N fatores, mas de fato o mercado brasileiro ele tem uma certa limitação econômica para absorver esses talentos, infelizmente a gente perde para fora, né? Então acaba que a gente está transferindo tecnologia para fora, né? Porque está desenvolvendo lá, né? Não fica aqui, né? Exatamente. E cada vez mais a gente acaba vivendo num país onde o juro é o que vale mais, vale a pena, né? Eu tenho vários amigos, por exemplo, cursando ou já cursaram engenharia aeroespacial. Onde vai trabalhar no Brasil? Não existe empresa para absorver.
E aí essa pessoa, ela vive o sonho, o famoso American Dream de entrar na NASA ali, só que é muito difícil, é muito concorrido, né? Então, existem áreas técnicas que são bem complicadas de você atuar aqui. Ainda bem que hoje em dia a gente tem a internet aí para melhorar esse nosso acesso. Antigamente, imagina como que o engenheiro vivia, né? Engenheiro de software, por exemplo, como no caso da Alex. E você deu um exemplo aí do pessoal que forma engenharia espacial trabalhar onde? O Brasil cria, a cada de décadas em décadas, agora mais uma vez, mais um mecanismo que dificulta o mercado privado espacial atuar no Brasil, né? Agora que foi criado um novo projeto que criou mais uma estatal para poder, né, comandar, então acaba que dificulta. E foi legal você falar que assim, o Brasil na questão de recurso humano, né, de intelecto, tá show de bola na sua visão. A gente tem a terceira maior fabricante de aviões do mundo, que é a Embraer. Ela é mundialmente, literalmente reconhecida. Poxa, se você tem a terceira maior fabricante, você não consegue influenciar a própria população na importância disso, entendeu? É bem... Enfim, tem um episódio para falar sobre isso. E dá vários episódios que há uma desindustrialização já há vários governos, né, que vem crescendo no Brasil e tem desincentivado as pessoas, inclusive, a estudar engenharia. Hoje é uma pauta que a gente vai ter um episódio falando disso, inclusive, porque hoje 12% dos estudantes do ensino médio pensam em fazer engenharia, é muito pouco para um país que precisa se desenvolver, né? Muito pouco. Deixa a Alex falar. Exato. Não, eu concordo 100%. E o ponto também que você falou e eu lembrei, o Brasil hoje ele está apenas gastando, porque eu falo até por mim, eu estudei em escola pública, em faculdade pública. Então eles tiveram um custo absurdo comigo para a minha mão de obra, na hora de eu dar o retorno para o país, não tem. Não funciona, justamente por causa da remuneração. Quando a gente entra e compara com o mercado americano, europeu também está muito bom, não tem como. Mas, em nível técnico, se a gente for falar de nível técnico, falando mais, comparando com americanos, que é o que eu estou mais em contato, é muito igual. Muito igual. O brasileiro, ele tem uma capacidade técnica ali, eu falo da minha área, absurda. Muitas vezes, tem um negócio muito legal que a gente brinca lá na empresa, é porque americano solta muito bolso, tudo eles gastam. Quer pagar $10 mil mensal em uma licença de um software, aí a gente meio que assusta, né, pera. Aí eu vou lá, chamo os brasileiros, gente, isso é normal. Por quê? Para eles, gastar esse dinheiro, economizar tempo, e a gente poder fazer outras coisas, vale a pena. E também eles têm o caixa para fazer isso, né? É o olhar de investimento, né? Exatamente, exatamente. Mas como a gente ainda é brasileiro, tá ali, mas esse dinheiro é muito alto, a gente sempre tenta buscar uma forma de tentar... Os jeitinhos brasileiros. Vamos dar uma economizada aqui, vamos desenvolver isso a gente e tudo mais. Algumas coisas eles falam assim, gente, eu nunca vi engenheiros... Teve um cara novo que entrou lá e ele falou assim... Vocês fazem tudo, vocês desenvolvem, né? Vocês querem fazer, isso é muito legal, porque acaba que mostra que vocês têm a capacidade, pensando na empresa também, mas algumas coisas a gente pode contratar, né? Enfim, né? Entrando já na parte do budget ali da empresa, falei, fechou então, ótimo. Mas é legal a gente comparar, porque uma coisa que todo mundo pensa... não, aqui a gente não tem o mesmo conhecimento que o pessoal que trabalha para fora. Isso não é verdade, a gente tem. O que mais a gente tem mesmo é medo. Medo de ir e arriscar. A síndrome do vira-lata, muitas vezes. A gente não pensa a longo prazo, né? O brasileiro tem esse problema. E o brasileiro, ele tem, acho que ele tem medo de ser bom. É um negócio esquisito, assim. Eu não posso falar que eu sou bom em nada. Por quê, né? Então, é realmente uma síndrome ali do impostor. Tem que ser humilde, né? Não pode falar que é bom. Tem que ser, não sou tão bom assim. Não, assim, eu sou... Falam que eu sou bom, né? É porque é cultural mais ou menos, quebra o galho. É porque é cultural brasileiro querer torcer pro mais coitadinho, né? Baratinho. Também tem isso. E, Alex, pegando um pouco o gancho disso que você falou, muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui têm essa vontade de trabalhar numa empresa fora, né? Conta um pouquinho como que foi essa migração para sair de uma empresa brasileira para ir para uma empresa americana. Como que você teve essa ideia? Você foi abordada pela empresa? Você buscou isso? Como que foi essa transição? Então, essa história é até legal, porque eu estava estudando inglês há um tempo. Foi em 2020.
Foi ano passado que eu comecei a trabalhar para fora. E aí, já tinha um ano mais ou menos que eu estava estudando inglês, tinha feito algumas entrevistas, não deu certo. Muito por causa do nervosismo também, e aí entrava na questão do inglês. Eu falei assim, não, agora vai ser meu foco. Eu tenho um ano. E aí, eu tinha um ano para estudar e consegui, de fato, passar em uma vaga para gringa. Coincidentemente, teve indicação, que passou por indicação, chegou em mim. Falei, você topa fazer o processo seletivo? Eu, claro, tô aqui. E eu não tava nem buscando, assim, porque eu tava atuando no projeto legal já. Falei, bora. Fiz entrevista, não tava nervosa, porque, assim, tava trabalhando, fazendo. Né? Falei, não, vou fazer. Passei. Falei, gente, como assim deu certo? Então, eu falo, a oportunidade caiu na minha mão ali. Óbvio que não foi dado, eu tive processo seletivo, horas ali conversando com o pessoal e abre VS Code, programa ali na hora, suava assim, mas teve muito técnico que deu certo, principalmente, mas também esses contatos, porque era indicação de indicação que chegou no meu nome, então foi muito importante todo o network que eu tive, que eu construí em cima de chegar essa vaga específica para mim. Então, eu acho que é o principal também. E esse network que você construiu participando de eventos, de comunidades, como que você fez? Foi tudo. Tudo eu tava lá dentro, estava fazendo. Teve rede social também, criando conteúdo. Então, a gente acaba conhecendo pessoas na internet, né? Pessoas bem relevantes, fazendo palestras. Então, toda oportunidade que eu tinha de conhecer pessoas e pedir dicas, o que eu faço, o que eu posso melhorar, então eu tava ali no meio. Na vida a gente tem que ser um pouco cara de pau, né? A gente tem que falar as coisas que a gente quer, a gente tem que deixar as pessoas saberem da nossa vontade, do nosso conhecimento, porque às vezes as pessoas guardam, falam assim, não vou falar, porque tenho vergonha de pedir, mas às vezes você fala com uma pessoa e aí na hora a pessoa não tem uma oportunidade, mas quando surge ela lembra, fala assim, nossa, ela falou comigo aquela vez. E foi isso que aconteceu. Pois é, exatamente, por isso que a gente tem que falar as coisas. E essa questão do inglês também é muito legal, por quê? Porque você quis ir para uma empresa americana e você começou a se preparar para isso, mesmo ainda não tendo a oportunidade, você começou a se preparar para quando esse momento acontecesse. E ontem eu vi um vídeo muito legal, que é de um influencer que ele finge ser gringo para ir nos estabelecimentos e falar inglês com os atendentes, para ver. E ele foi no Subway, e ele falou com o atendente conversou com ele em inglês, atendeu ele em inglês. E porque o menino sabia inglês, e ele apareceu nesse vídeo, ele viralizou e a vida dele mudou. Então, ele começou a receber oportunidades de intercâmbio, de bolsas de estudo e tal. E aí, tem muita gente que fala, não, ele teve sorte. Aí alguém pode falar assim, não, você teve sorte. Mas a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Perfeito. É igual o Vitor. A sorte apareceu para ele, mas a oportunidade encontrou a preparação. Ele estava preparado, você estava preparado. Então, muita gente sonha com coisas, mas não se prepara para aquilo. Então, tem gente que sonha e fala assim, nossa, meu sonho é viajar para fora, mas a pessoa não tem o passaporte. Então, se aparecer a oportunidade, como que você vai sem o passaporte? Então, é você ter o sonho e se preparar para ele. É você estar num lugar e sempre almejar um degrau de cima e se preparar para aquilo, né? Então, muito legal. Poxa, sabia, se eu não tivesse o meu visto no dia, eu perderia minha viagem? Exatamente. É verdade. Não ia dar tempo de tirar. Eu ganhei uma viagem, eu fui selecionado também entre 8 engenheiros da América Latina para ir para pro Texas, em Dallas. O cara falou assim, você tem o como é que tá o visto e tal? Sim, então você pode vai, ir. Porque, tipo se não tivesse. eles tinham que emitir passagem 2 dias depois, 3 dias depois. Então, aí, né? Exatamente. Então, assim, a gente nunca sabe quando a sorte vai aparecer, mas quando ela aparecer, você não pode perder por uma besteira. Você tem que estar preparado. Então, vocês provaram que estavam mais do que preparados para isso. É isso aí. Gente, e agora entrando na questão de futuro, né? Assim, que transformações vocês acreditam que a engenharia vai viver nos próximos 10, 20 anos? Porque a gente fala de inteligência artificial, fala de automação, fala de robótica, né? E qual o conselho que vocês dariam, assim, na verdade, para vocês falar pra gente, o que vocês estão vendo que a engenharia pode trazer nos próximos 10, 20 anos? E o que vocês sonham para a engenharia daqui para frente no futuro? Então, eu pergunto isso porque às vezes o que vocês estão vendo não é o que vocês sonham, mas às vezes o que vocês estão vendo é o que vocês sonham também. Então, só para a gente entender a realidade da percepção e o sonho de vocês também, nesse sentido. Bom, 10 anos, eu acho que hoje,
é muito tempo para a gente pensar na frente, porque com a tecnologia que a gente tem, a cada 5 anos que passa, é como se fosse 30 avançando. Então, é algo complicado para se pensar, porém, eu imagino, né, o que a gente consegue fazer é cada vez menos técnico, pessoas mesmo no técnico, e mais nos processos. Trabalhando em gerenciamento, para aquilo de fato funcionar. Obviamente, a gente não vai tirar o engenheiro no papel importante dele, que é o que essas automações, inteligência artificial está fazendo é o melhor? Porque hoje eu já pego N problemas de sistemas que foi 100% construído com IA e quebra tudo, e aí a pessoa tem que gastar com 3 engenheiros, que às vezes era só um, para corrigir o problema porque está rodando e aí precisa resolver tudo. Então, o principal que eu vejo é a gente mais na parte gerencial, organizando tudo e decidindo aquilo que eu te falei. A parte mais difícil de construir um software é no início, quando a gente precisa pensar, documentar, entender qual caminho vai seguir. Porque hoje na computação a gente tem... Eu posso decidir por optar por linguagem X, Y, Z, cada uma vai ser melhor para fazer alguma coisa, de infraestrutura, mas acaba que isso acaba sendo irrelevante no final das contas, porque hoje IA acaba já fazendo tudo para a gente. Mas, como ele precisa ser estruturado, eu acho que é o principal. Então, 20 anos é muito tempo para pensar, mas acho que nos próximos 5 é o principal de estar aí, a gente mais na parte de gerenciamento. Que bom. Acho que vai surgir uma nova profissão aí, que é auditor de IA, né? Esse vai ser o mais importante daqui a uns anos. Eu falo brincando, mas tem um fundamento para isso. Assim, eu tenho várias teses sobre isso, eu concordo 100% com a Alexa, que é difícil você prever daqui 2 anos, né? Não precisa nem de tão longe há 10 anos. E eu tive no Vale do Silício recentemente, eu fui conversar com alguns fundos lá, e eu voltei meio assustado. Porque você vai no Vale do Silício, ou São Francisco, Bay Area ali, tem tanto outdoor de inteligência artificial que eu nunca imaginava que existia. E aí eu estava estudando bastante o mercado de venture capital na época, e sim, vendo, sei lá, dezenas de startups levantando 100 milhões, 200 milhões de dólares. Assim, é um negócio absurdo. E aí eu estava conversando com um sócio meu, falei, cara, e aí, se tem um fundo de investimentos apostando 100 milhões de dólares na empresa A. Aí vai a OpenAI e lança uma atualização que acaba com essa empresa. Como que o fundo sobrevive nisso, né? Então, antes você tinha uma previsibilidade muito maior. Agora, eu assim, sendo o mais autêntico e transparente possível, eu não aposto nada, assim, para o final do ano. Porque é muito rápido. A IA, como a Alexa falou, ela acelera muito esse processo. Agora, uma coisa que eu tento fazer pessoalmente, que a Josi falou, e eu acho que é o maior conselho para quem está ouvindo a gente, é estar sempre 100% atualizado do que está acontecendo. A cada atualização da OpenAI, essas empresas âncora, né? Poxa, leu o jornal, viu que uma empresa levantou muito dinheiro por alguma coisa, tem que entender os porquês por trás disso, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Então a gente tem que estar atualizado. Achei super maneiro esses dias meu pai falando que fez um curso de engenharia de prompt. Ele é da área de contabilidade. Falei, é isso, pai. É isso que você tem que estar mesmo. Porque senão o cavalo passa e a gente não consegue pegar. Mas é muito... Assim, acho que qualquer pessoa que prevê aqui vai estar falando balé lá agora. É muito imprevisível. Assim, acho que é a fase de mercado mais imprevisível que a gente tem por conta de IA. De longe, assim. Eu estava vendo esses dias, tem 44 mil IAs envolvidas já à disposição das pessoas. Não, a gente pensar 3 anos atrás, aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas mal usavam o ChatGPT, assim, mais quem era da área de tecnologia já usava bastante. Mas as pessoas não, agora hoje em dia, minha mãe, meu pai usam o ChatGPT para tudo, assim. Então tá muito popularizado. E realmente a tecnologia ela muda muito, muito rápido, é muito difícil prever, mas tem as coisas que a gente pode se preparar, né? Você está atualizado ali o tempo todo para minimamente ter o conhecimento do que vem e também se preparar como ser humano, porque eu acho que o nosso maior diferencial, que as pessoas falam, o robô vai tomar o seu emprego, mas o seu maior diferencial é você ser humano. Então o que apenas um humano pode fazer? Essa visão crítica que você falou, virar auditor de IA,
IA, por exemplo, a máquina ela faz muito bem, mas ela segue um comando. Então você precisa ter a visão crítica, esse pensamento estratégico para saber o que você quer que a máquina faça por você. Então é desenvolver isso, né? Você quer um dado super legal? A gente tá tudo nessa época de IA e tudo mais, mas os vídeos que pegam mais alcance são os indianos fazendo piscina com a mão, entendeu? Então eu tendo a achar que a vintagização, nem sei se existe esse verbo, mas trazer pro vintage vai ser uma tendência nos próximos anos. As conversas vão ser mais importantes, as relações humanas elas vão ser mais importantes, porque satura demais, cara. Satura Exatamente. demais. E até os vídeos agora que estão, tudo é IA, né? A gente tá parecendo a avó que cai nas pegadinhas. E aí, eu acho que isso rouba mesmo um pouco daquela coisa, da sensação gostosa de ver. Porque você orgânico, vê um vídeo, né? às vezes é até um vídeo de verdade, você fala, não, é IA. E aí você passa e não dá. Então essa coisa mesmo de não, acho que isso aqui é uma pessoa mesmo, real, fazendo uma coisa real, vai ser um diferencial. E agora nós vamos indo pro final já, né? E, claro, agradecer vocês mais uma vez, mas pedir também para cada um de vocês deixarem, pode começar com você, Alex, um conselho, né, para os engenheiros que estão hoje talvez pensando em uma mudança de carreira, ou para quem está chegando no mercado, para aqueles estudantes que estão definindo na faculdade que área seguir, o que eles precisam desenvolver ali de skills para eles poderem estar entrando talvez dentro do mercado que se atua hoje. Legal. Hoje eu falo que engenharia de software, computação é a princesinha dos olhos de engenharia, né? Acabou virando isso. E não é à toa, depois da pandemia, todo o sucesso que deu e cada vez a gente mais na área de tecnologia, eu acredito que continua sendo, por um tempo pelo menos. E o principal conselho, até porque as pessoas me perguntam muito mas eu preciso aprender tecnologia X, Y, qual caminho que eu sigo? E às vezes quer atropelar processo. Então já quer pular, peraí, vamos com calma, volta um degrau, aprende a base primeiro, aprende, a gente chama das estruturas de dados, né, ali na parte de computação. A pessoa já quer dar um passo maior que a perna, e aí virar o Dev Frameworker, né, que só quer pensar em framework em vez de aprender a base da linguagem de programação. Então é o que mais acontece. E um conselho aí até para quem está ouvindo a gente, assistindo, principal continua no foco. Se você realmente quer seguir na área de tecnologia, começar a trabalhar para a gringa, não vai ser do dia para a noite. Hoje as pessoas acham que com 2 anos de carreira já vai estar trabalhando para fora. Eu tô aí com quase 10 anos, agora que eu comecei de fato, eu posso falar que agora eu já tenho uma tranquilidade, que agora eu consigo ver o valor de tá tanto tempo na área, então não tenta atropelar os processos, vai com calma, estuda, mas também não para, estuda constante. Eu passei muitas noites estudando, tive que, às vezes que eu precisava entregar um trabalho, eu falei, as pessoas chegavam para mim, você dá conta de fazer? Eu, claro, dou conta, traz aqui. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu tinha que aprender, estudar, e eu confesso que foi as melhores oportunidades que eu tive. Quando eu pegava algo que eu não sabia que eu estava fazendo, porque eu tinha que me virar. E no final daquele desafio que eu tinha, eu saí, assim, muito, muito melhor com o conhecimento que eu precisava. É o famoso, primeiro você aceita, depois você aprende, né? Essa é uma semelhança que a gente viu em 100% nesses 3 anos de engenheiro fora da curva, que a gente viu que todos os engenheiros fora da curva fizeram isso, aceitaram o desafio sem conseguir. Mesmo sem ter o conhecimento. A gente dá um jeito, né? Exatamente. Só pula, né? E você, Vitor? Bom, o meu maior conselho, primeiro agradecer a vocês, sensacional o papo, ficaria por horas aqui também. Mas eu acho o meu maior conselho é estudar mercados, não limitar só a área técnica, 100% técnica, porque uma vez que nós, como engenheiros, temos essa área técnica com um fundamento bem sólido da nossa profissão, o mercado precisa de pessoas com esses know-hows, né? Então, o seu know-how como engenheiro da área técnica ele pode ser o diferencial para vários mercados, e mercados novos estão surgindo, igual a gente está falando de espaço aqui. Isso é impossível antigamente, né? Então agora a gente tem uma nova economia espacial, deixar para a turma aí entrar também lá no Mission Control, a gente está desenvolvendo isso. Pode deixar meu site aqui? Claro. Então, victorespanha.com. Tem lá o primeiro botão para você, se você quiser ser astronauta, tá lá, mas é a mesma plataforma que você vai entrar conosco nessa jornada, e minhas redes sociais estão todas lá também. Mas
Um prazer colaborar com todos vocês. E, poxa, sempre que precisar, vamos bater papo e propor soluções aí fora da curva. E Alexa, quem quiser te encontrar nas redes sociais? Todas as minhas redes sociais é Alexia Catar, só me encontrar lá. Tem canal no YouTube onde eu crio conteúdo. Hoje também eu tenho uma plataforma de ensino, de treinamento em tecnologia. Não estou abrindo mais turmas por enquanto, então estou com todos os meus alunos já lá dentro. Onde eu também, no YouTube, tem vários conteúdos lá. Esse ano eu tirei um pouco de folga de criação de conteúdo, até para focar um pouco mais na área técnica ali, né, para me aperfeiçoar, terminar meu MBA, enfim, outros projetos pessoais também. Porém, todas as redes, Alexia Catar, vocês vão me encontrar lá. Gente, muito obrigada pelo papo. Eu amei. Espero que vocês aí tenham amado tanto quanto a gente. E também vou pedir para vocês seguirem aqui o @engenheiros fora da curva, tanto no Instagram, YouTube, Spotify e também as nossas redes, @josirocha e @o Maicon Juan. A gente vai colocar o arroba de todo mundo na isso, tela aí, né? vai Que é aparecer aí na Espanha com tela. H, Catar tem a Josi Rocha, Josi com I, e aí o meu com I, enfim. A gente vai colocar ali e pedir para vocês, né, reforçar o pedido da Josi aí, de se inscreverem no canal, né, também não deixar de ouvir no Spotify quando estiver no ônibus, no carro, no trânsito, porque tem muito conteúdo bom e a gente vai continuar aqui toda semana conversando com o Engenheiro Fora da Curva. Obrigado, Vitor. Bom, Obrigado, obrigada, Alex. Obrigada, gente. É. Até Muito mais. obrigada. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.